2017 eu comecei com um projeto estudantil de um colégio particular que eu estudei no ensino fundamental chamado PUC, que tem como um dos principais projetos o Mini Oscar, que é feito com um professor de inglês. E a gente decidiu fazer um grupo para apresentar esse projeto, que eu fui escolhido para fazer o roteiro, porque os meus amigos não eram muito bons em relação à escrita, então eu acabei fazendo sozinho o trabalho de roteirista. E até hoje ainda ajudo meus amigos meus a produzirem quando eles precisam. Tu precisa de uma câmera boa, tu precisa de pessoas que querem atuar, muitas vezes tu não tem muito dinheiro para fazer, então às vezes as pessoas têm que ir mais por diversão, por experiência, entende? Tu precisa de pessoas que se prontifiquem a fazer alguma coisa sem receber nada em troca. A gente, há um tempo atrás, a gente tentou fazer um financiamento com a Prefeitura de Canoas, que não deu muito certo, não pelo fato deles não terem aceitado, mas pelo fato de a gente não ter corrido muito atrás, até porque foi um projeto que não saiu da gaveta, ficou, mas a gente ainda planeja conseguir alguma coisa com alguma outra empresa. Só que, como o meu primeiro curta foi com estudantil, eu ainda não sei bem como é que funciona. Eu vejo que agora o cinema nacional está sendo mais bem visto, porque antigamente não era, as pessoas não procuravam muito sobre ele, e agora que estão vindo temas mais abertos, que as pessoas procuram ver, e estão sendo cada vez mais bem produzidos. O roteiro está muito ligado à direção, assim. Então, quando tu tem uma ideia, tu não vai... poucas pessoas pedem para um roteirista fazerem um roteiro para eles dirigirem, por exemplo. Então é uma coisa super do it yourself, assim, tipo, tu tem uma ideia, vai escrever o roteiro para poder contar essa história num filme que tu quer contar, assim. Então o roteiro meio que passa a ser uma obrigação de qualquer cineasta brasileiro, de certa forma, ou do Rio Grande do Sul, assim, nessa coisa de produção, de poder... é um costume mesmo de fazer o teu roteiro e dirigir a tua história, assim. E foi uma surpresa bem absurda, na verdade, porque a gente inscreveu na Mostra Nacional e nós esquecemos de escrever na Mostra Gaúcha, que é a mostra só dos filmes gaúchos. Então a gente meio que esperava que não entraria na Mostra Nacional, porque esqueceu de escrever na Mostra Gaúcha, etc. A Mostra Nacional é bem mais difícil, tem filmes no Brasil inteiro. E acabou entrando, isso foi espetacular, quando entrou foi absurdo. E os filmes eram bem bons, nós éramos totalmente desconhecidos, assim, somos ainda, a gente estava tipo, em exercício segundo ano de faculdade, assim, não tinha nenhuma pretensão. Precisa saber envolver as pessoas na tua ideia, assim, isso é uma das coisas mais difíceis, eu acho que tem. E, na verdade tem um cara, o Gustavo Espolidoro, que é um bom pesquisar, é um cara interessante, ele tem uma cadeira na PUC chamada Cinema de um Homem Só, que, enfim, a proposta dele é um cara, uma câmera, um equipamento de som e ele fazendo tudo, assim. O Cessa Lua, a gente gastou R$200 pra fazer o filme. Que a câmera era nossa, etc. A gente só levou nossas câmeras. E a gente gastou em uma lâmpada fluorescente que a gente comprou. E pão cacetinho com pastrame, cara, nosso chocolate. E daí a gente gastou realmente, foi pouca coisa. No início do ano que vem, em janeiro, a gente vai pra Roterdã. Que é o festival de Roterdã, que vai ser bem legal mesmo. Mas eu acho que tipo, no meio do ano que vem, final do ano que vem, a gente vai botar em circulação comercial, tentar assim. O Brasil está produzindo filmes muito bons, assim. Meus diretores favoritos, alguns deles são brasileiros, tem coisas muito boas mesmo. Mas eu acho que pros curtas é um mercado diferente, assim, é uma visibilidade bem diferente, na verdade. Mas a gente conheceu em São Paulo uma menina, que a diretora conheceu, a Larissa, na verdade conheceu, que ela é do Recife, eu acho, ela fez um curta que estava em Cannes, por exemplo. E é um curta que estava nesse festival de São Paulo também, então tem vários curtas brasileiros indo pra Cannes ultimamente. Eu acho que é um país
porque tá bem quisto em festivais, tem coisas legais saindo o tempo todo, né? E tem coisas bem estranhas, exóticas, que é o que mais chama a atenção de festivais estrangeiros. Je suis si las, ma tête éclate à coups de boiterie. Gare déserte, anguilles ondulantes, rue vide, pluie fine, vent glacé, code celte, mouette blanche, chansons anciennes. Sans penser à rien d'autre, je ferme les yeux pour oublier. Mi ritrovo spossato dall'amore che provo e in un enorme sforzo che si trasforma gradualmente in una specie di dimessa allegria, tardi la sera, solo in questo appartamento sperduto in una città abbandonata dai draghi, ripeto all'infinito questo mio confuso insegnamento. Dors, seul le rêve existe. Dors mon fils, que ce soit doux. Non, ça non plus, ce n'est pas vrai. Deus, põe teu olho amoroso sobre todos os que já tiveram um amor sem nojo, nem medo. E de alguma forma insana, esperam a volta dele. Que os telefones toquem e que as cartas finalmente cheguem. O meu pai, na realidade, assinava uma revista de cinema, isso nos anos 60, mais ou menos. Porto Alegre não tinha escola de cinema. Comecei a estudar teatro na universidade, na URGS. A partir dali, conheci pessoas que faziam teatro e já estavam fazendo os curtas-metragens, isso nos anos 70. Aí eu viajei, nos anos 80 fui para a França. Fiquei 1 ano e meio, aí nos anos 90 comecei a participar, a participar dos filmes, assim, de uma forma, assim, participar, olhar, fazer, até que me convidaram para um making-off de um filme chamado Neto Perde a Sua Alma. A partir dali, desse making-off eu fiz um curta, isso já é final dos anos 90. Esse curta acaba ganhando o Festival de Gramado em 2002, e aí comecei a fazer. Um bom curta, assim, para te fazer um curta com qualidade, de ter um fotógrafo, primeiro um roteiro, um fotógrafo, um técnico de som, um diretor. Uma coisa tão importante como dirigir, seja um filme, uma peça ou qualquer coisa, é tu produzir, tu aprender o quê? Exatamente, aprender a conseguir captar dinheiro, fazer o projeto, isso é uma coisa mais importante, o projeto. Como é que eu fiz? Eu não tinha currículo, nunca tinha feito um curta. Já tinha feito coisas assim, amadoras, mas nunca tinha feito um curta para colocar num festival e realmente querer que o filme fosse visto, um filme com mais qualidade. Eu juntei um dinheiro, chamei pessoas, um diretor de fotografia, um técnico de som, um eletricista e fiz um filme. Qualquer um pode fazer.